Olá de novo! Vamos lá para mais um vídeo aqui sobre o curso de recrutamento e seleção. Agora vamos falar sobre análise curricular e a divulgação dos currículos e fontes de recrutamento. E aí a gente falou no vídeo passado sobre o que é o recrutamento e seleção, falamos sobre as etapas, sobre o checklist de contratação, por que contratar, qual é o perfil técnico, comportamental e etc. E aí vamos para o terceiro ponto, que é sobre as fontes de recrutamento. Quais são os possíveis canais que eu posso procurar pessoas, que eu posso recrutar os candidatos? E aí eu trouxe várias opções, a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas, né? Mas a primeira delas é a página da empresa. Basicamente, cara, se eu gostar de uma empresa, cara, eu quero muito trabalhar lá. Eu vou olhar duas coisas, né? Dando aqui minha opinião. Eu vou primeiro botar lá no site da empresa e ver se eles precisam de alguma vaga. E o segundo que eu posso olhar é tipo no LinkedIn da empresa. Então, acho que na página de carreiras da empresa ou num trabalho conosco, sabe? Quando você entra lá na empresa, bota lá wit.com.br e tem um trabalho conosco. E aí eu consigo ver se eles têm algumas oportunidades, consigo ler sobre a empresa, se de fato tem a cultura que eu busco. Então caprichem também nessa página da empresa, viu? Sites de recrutamento, existem muitos, infinitos sites de recrutamento destinado para cada um dos canais, tipo de vaga que você busca. Então, tem os mais conhecidos como Indeed, Cato, Jobs, enfim. Alguns desses canais que já são muito conhecidos, já estão muito no mercado e funcionam para todas as vagas. Como também existem outros que são mais específicos. Tem alguns que são sites muito voltados para tecnologia, para pessoas que buscam trabalho remoto, para empresas do varejo. Enfim, existem muitos tipos de sites. Alguns gratuitos, outros pagos. Ou esses que são gratuitos também tem planos pagos que ajudam a melhorar também, mas enfim. Que ajudam nessa contratação, nesses sites de recrutamento diversos. Cartazes e faixas. Cartazes também são oportunidades de fontes de recrutamento. Então, sei lá, imagina uma vaga de operador de caixa numa empresa, num supermercado. Eu sei que tem gente lá entrando e saindo o tempo inteiro. Se eu colocar lá um cartazinho, busca-se operador de caixa, será que não vai ser muito mais eficaz do que eu sair divulgando em um monte de site? A pessoa já sabe onde né? Já sabe como que é o trabalho, já sabe como que é o atendimento, então acaba que se torna bem eficaz. Nem sempre, não são para todas as vagas que isso vai funcionar, mas tem algumas que super funcionam também. Universidades, principalmente para vagas de estágio, analistas, enfim, vagas mais técnicas, né, que exijam algum nível de curso superior. Então é bom que algumas das sugestões não só levar a divulgação daquela vaga, mas também uma estratégia de estar próximo de universidades, fazer treinamentos, feira de emprego, participar lá também, começar a se mostrar mais presente, porque lembra, a gente precisa fazer com que aquela pessoa sinta interesse na nossa vaga, na nossa empresa. Então é importante que, mesmo sem vaga, ela já, cara, quando essa empresa abrir vaga, eu vou me candidatar, porque gostei muito do perfil dessa empresa. Né? Então, universidades é uma excelente estratégia para você conseguir encontrar pessoas com um perfil bem alinhado com o que você espera. Associações e sindicatos. Existem associações em todos os estados, né, cidades, e também sindicatos. Muitas empresas elas são sindicalizadas, elas possuem um bom relacionamento com o sindicato, que também podem divulgar suas vagas em vários canais que eles possuem, que os candidatos também podem ter esse acesso. Né? Então, funciona bastante. E aí, mais fontes de recrutamento, jornais, revistas, rádio. Então, tudo isso pode funcionar para aquelas vagas, sei lá, vagas no interior da cidade, que o pessoal não usa tanto coisas mais tecnológicas, eles usam mais realmente jornais classificados. Lembra quando a gente usava classificados? O pessoal ficava lá circulando e tudo. Revistas, rádio mesmo. Então, eu tô aqui, dia desses eu escutei, vindo aqui pro trabalho, no carro,
e escutei na rádio falando sobre as empresas que estavam com vagas. Eu tenho certeza que as pessoas estavam também, assim como eu, num carro, num ônibus, numa loja, e escutaram essa divulgação, anotaram lá o número, anotaram a forma de se candidatar e foram atrás dessa vaga ou indicar para outras pessoas, né? Então é super uma fonte de recrutamento que, dependendo da vaga, é super eficaz também. Redes sociais. Quem não tem um Instagram hoje, né? Ou acompanha de alguma forma. Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas essas redes sociais, elas são muito interessantes para a divulgação de vaga. Às vezes a pessoa ela nem está buscando uma vaga, ou então ela busca vagas em outros locais, mas quando ela está lá passando no dia a dia dela, ela encontra. Ela pode, eu falei que quando eu buscaria uma vaga, eu buscaria na página de carreira da empresa ou no LinkedIn, mas também tem muitas pessoas que podem buscar o Instagram, né? Deixa eu ver como é que é o dia a dia dessa empresa, deixa eu olhar lá o Instagram deles, sei lá, quem é da área de marketing também, que gosta muito de saber como que eles se expressam na rede social. Então, as redes sociais, elas são um excelente local de divulgação também. Headhunters, que são consultorias, pessoas que você contrata para realmente fazer a sua vaga do início ao fim, quando são vagas mais complexas, vagas muito específicas, ou até quando você não tem uma grande quantidade de pessoas para ajudar no seu processo de seleção e você precisa de apoio de outras pessoas de forma pontual. Cara, eu tô aqui com muitas vagas, mas não vou conseguir dar vazão a elas pro tempo necessário, mas eu também não preciso contratar outras pessoas. Se eu vou contratar outras pessoas, vai demorar mais, ou então eu não vou precisar delas depois, né? Então vai ser uma coisa muito temporária. Então é melhor você contratar um headhunter, né, uma consultoria, que consiga resolver de forma mais ágil, até porque são pessoas com especialistas, com banco de talentos, que podem ajudar nesse aspecto. E aí cabe a você entender dentro do que faz sentido ter essas pessoas ajudando ou não. A maior parte, o que mais pega nessa fonte de recrutamento é que existe um custo mais elevado do que você divulgar uma vaga e você fazer os processos seletivos por conta própria. Mas às vezes ela pode sair um pouco mais barata do que você imagina, que seria, por exemplo, quanto mais tempo você ficar com aquela vaga aberta, menos eu vou ter de retorno lucrativo. Então, se eu conseguir fechar aquela vaga e já conseguir ter um retorno lucrativo, ter uma pessoa mais assertiva, acaba que não fica tão caro o custo que você vai ter para aquele headhunter. Mas isso tudo você tem que analisar e validar se de fato é o momento de você terceirizar alguma coisa. Feira de empregos, por exemplo, que eu comentei lá das universidades, e participar de feiras de profissões, de emprego, para que as pessoas possam conhecer a sua empresa, independente de você ter vaga ou não. E networking, participe de grupos que sejam ligados à sua área de interesse, à sua área de trabalho, porque aí você consegue conhecer pessoas que estão, que tem pessoas para indicar, né? Então eu tenho grupos aqui da área de RH, psicologia, que quando eu preciso de alguma pessoa na área, já falo lá com eles, todos eles têm excelentes indicações, pessoas super alinhadas ao perfil, ou então eles podem também me ajudar a direcionar onde eu deveria gerar esforço nessa divulgação. Né? Então acho que networking ajuda em muitas frentes. Né? E essa parte de recrutamento também é uma excelente fonte. Falei várias fontes, mas é muito importante dizer que você precisa entender qual vai ser mais efetiva para a sua vaga. Nem sempre a sua vaga vai ter as mesmas fontes de recrutamento do que outra vaga de outra empresa que seja um perfil totalmente diferente. Então, se eu for contratar, sei lá, um operador de máquina, vai ser muito diferente das fontes de recrutamento de um desenvolvedor. Então, tem essa diferença sobre o seu perfil de vaga, perfil de empresa, e o que você, enfim, espera de assertividade, rapidez, enfim. E também não precisa divulgar em todos os locais do mundo, porque senão você vai acabar perdendo mais tempo querendo divulgar em todos os canais possíveis e impossíveis, e aí vai chegar tanto currículo, você vai acabar nem olhando todos os currículos assim. Então, não precisa sair divulgando loucamente, seja assertivo no local que você de fato precisa divulgar e você vai conseguir ter retorno. E aí, algumas estratégias, né? Eu falei que a gente ia conversar sobre dicas, né?
Então, aqui algumas estratégias sobre divulgação de vagas. A primeira delas é banco de talentos. Eu amo banco de talentos, porque assim, como eu falei, as pessoas, você não precisa ter uma vaga para as pessoas elas se interessarem pela sua empresa. Pessoas que se interessam pela cultura da empresa, admiram o trabalho, admiram os resultados, são clientes e gostariam de ter esse olhar também de trabalhar na empresa. Então, você montar um banco de talentos pode ser muito mais ágil para você quando você de fato abrir a vaga. Porque aí você olha primeiro esse banco de talentos, enquanto você está recebendo o currículo, você está olhando lá o banco, você está montando perfis de pessoas que se encaixam com a sua empresa. E aí depois você vai entendendo quais são os que se encaixam com a sua vaga. Além de criar bancos de talentos abertos, que você pode simplesmente fazer, cara, banco de talentos, se inscrevam aqui, depois vocês sinalizam quais são as vagas que vocês se interessam e tal. Você também pode criar banco de talentos de forma mais ativa. Por exemplo, cara, é uma vaga que sempre abre aqui, sempre. Vira e mexe, tem que ter uma vaga ou de substituição ou de aumento de quadro. É a vaga da empresa, né? Principalmente nos casos de supermercado, fábricas, sempre são as mesmas vagas, né, que são abertas, perfis muito parecidos e que não pode parar. Imagina, você ficar sem um operador de máquina por muito tempo. Quanto que aquela que vai gerar prejuízo na produção, né? Então, ter bancos de talentos para essas vagas eu acho super interessante. E, de fato, entrevistar mesmo, cara, se candidato para vaga, entrevista, marca e fica montando esse banco de talentos para quando que você precise, você já tem aquelas pessoas possíveis que podem ser que elas estejam disponíveis ou não, né? Tem esse detalhe. Não fique achando que você vai fazer o banco de talentos e a qualquer momento que você quiser aquela pessoa, ela vai estar disponível para a sua empresa. Mas ela vai te ajudar também a diminuir esse tempo. Eu sei que a vida né, do RH e das empresas é muito agitada, é muito ágil, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e acaba que a gente não consegue priorizar em montar banco de talentos. Mas se você colocar isso como uma estratégia, tipo, de uma rotina do negócio, eu acho que vai te ajudar muito, muito mesmo. Uma outra estratégia de divulgação de vagas é o programa de indicação. Tem aquela frase de gente boa atrai gente boa. Cara, ela é muito verídica. Então, se você pegar indicações de pessoas que trabalham com você, provavelmente elas vão ter a cultura semelhante, né? Elas vão ter um perfil parecido, que vai fazer com que a gente seja mais assertivo nesse olhar também comportamental. E você vai acabar olhando mais técnico e tudo, mas programas de divulgação são muito legais. E também geram um senso de pertencimento em todo mundo, porque as pessoas elas ficam, cara, vou indicar para essa vaga, deixa eu olhar o que eles têm, o que eles precisam, vou ajudar a empresa, né? Então esses programas de indicação são muito legais. Seleção interna, amo também, porque eu acho que é muito importante a gente valorizar as pessoas que fazem parte da nossa empresa, que já conhecem da cultura, que já têm noção do que é o trabalho, podem não fazer, né, de fato aquele trabalho, mas elas têm noção, porque elas conhecem o objetivo do negócio como um todo. Então, o onboard, o treinamento dessas pessoas é muito mais rápido do que você contratar uma pessoa externa e ter que treinar ela desde o início, né? Então demora muito mais isso. Então eu acho excelente seleção interna, fora que traz uma marca empregadora muito legal. Um turnover baixíssimo, porque ninguém mais vai querer sair, porque vem a oportunidade de crescimento. Então, assim, cara, as pessoas buscam oportunidade de crescimento, elas buscam fazer parte, elas buscam ser reconhecidas. E a seleção interna tanto te ajuda enquanto recrutador, como também a empresa fortalecer a marca empregadora e é o colaborador que vai estar crescendo, vai ter esse sentimento que está evoluindo, né, na carreira. E uma quarta estratégia de divulgação de vagas, que elas também trazem um esforço maior. Então, se eu pensar aqui, programa de indicação é um esforço baixo. Seleção interna também é um esforço baixo, porque as pessoas elas se candidatam, você vai fazer só a seleção interna e tal. Banco de talentos, se você só pegar o banco de talentos, é esforço baixo. Mas se você for fazer um banco de talentos com primeiras entrevistas, para montar realmente possíveis pessoas, já é um esforço mais alto. Mas evento também entra num esforço médio alto, que seja para você fazer com que aquelas pessoas tenham interesse na sua empresa ou na sua vaga. Então, eventos de eu ir até a universidade, dar um treinamento e falar sobre a minha vaga,
ou eu fazer uma feira de empregos, ou eu chamar as pessoas para conhecerem a empresa. Cara, venha conhecer um dia na empresa X, o pessoal se candidata, vai conhecer. Enfim, você faz um curso para poder conhecer essas pessoas. Então, eu vou fazer um curso dos melhores vendedores. Quem foram os melhores vendedores vão ser contratados. Aí você faz um curso sobre vendas e você vai conhecendo aquelas pessoas, conhecendo os alunos. E aí você contrata aquelas pessoas e já fez até o treinamento, né? Então, eu acho também muito interessante, mas de fato gera um esforço médio alto. Algumas estratégias e dicas para o seu processo seletivo, né? E aí, eu trouxe aqui até de outras cores, porque eu acho que é algo extremamente importante de ser dito. Fortaleça a sua marca empregadora. Divulgação de vaga, o processo de seleção é uma venda. Você querendo ou não, é uma venda. É um processo de... Sabe quando você vai na loja, você vê um vestido. Cara, você quer o vestido, você olha, será que ele é bonito? Será que vai servir em mim? Você vai olhar o preço, você vai olhar os detalhes. Assim como a pessoa que vai te vender, ela quer que você compre, né? Então ela vai te mostrar os detalhes do vestido, vai negociar contigo um valor, ela vai querer que você experimente, que você veja. Então, é uma venda, né? Então, o processo de seleção, né, divulgação de vaga, seja atrativo, não vai divulgar a vaga, tipo, buscamos operador de máquina. Não falou sobre a empresa, não disse suas atividades, deixou tudo bem, né? Ou então você coloque... é uma vaga super... Você busca pessoas super descontraídas, super antenadas de tecnologia, e você faça uma divulgação de vaga quadradona, assim. Cara, você não vai estar mostrando o que é que aquela pessoa vai encontrar. Ou então você faz uma divulgação de vaga super metida a startup, assim, fofinhas, com carinhas, emojis. Aí a pessoa entra na empresa, a empresa é super tradicional, que isso não tem problema. Cada empresa com sua particularidade. Porém, você precisa dizer quem você é a partir daquela divulgação. Assim como a gente vê nos currículos, as pessoas elas transmitem quem elas são por meio dos currículos. Então a empresa ela precisa mostrar quem ela é por meio da marca empregadora. E o que é que como você fortalece a marca empregadora? Falando mais em rede social, né, colocando casos práticos de pessoas que cresceram na empresa, depoimentos de colaboradores, questões sociais e responsabilidade social que você faz também se fortalece. Falando sobre como é que funciona o dia a dia Cara, existe um plano de carreira na empresa? Acho que é uma das primeiras coisas que a pessoa pensa. Será que existe um plano de carreira nessa empresa? Será que eu posso crescer lá? Divulgação de todas as formas, né? Você conseguir realmente fazer com que a pessoa, como eu comentei também algumas vezes aqui, né? Mas não existe nem a vaga, mas eu quero trabalhar aqui, sabe? Então fortaleça a sua marca empregadora. E aí, Marlene, mas eu não sou uma marca tão forte, uma empresa recente, não sou muito conhecida e tal, mas, cara, tem uma cultura legal, quero fazer um time bom. Então, diga o que você pode oferecer na divulgação, né? Então, né, time, você pode fazer parte, fala que a pessoa ela vai ter muitas oportunidades de crescimento, que a empresa é nova, recente, vai estar todo mundo junto, né? Então, tem muitas oportunidades de conhecimento e etc. Tem as pessoas que se interessam muito por isso e tem outras pessoas que não, que preferem algo mais estável. Então, essas pessoas elas são bons se candidatar em outras vagas, por exemplo, para pessoas que são mais tradicionais e gostam mais de estabilidade, eu posso divulgar a vaga, por exemplo. Empresa com sólido experiência no mercado, de mais de 40 anos, né, já bateu metas X e tal, eu coloco essa segurança e essa estabilidade na minha divulgação de vaga, para que eu consiga atrair esse perfil. Então, entende aí como que a gente precisa deixar claro para a pessoa o que é que ela vai encontrar, assim como a gente também quer fazer isso na análise do currículo. Então, vamos entrar aqui no quarto ponto, que é a análise curricular. Como realizar uma análise curricular? Primeiro ponto é que o seu currículo, ele diz muito sobre a sua personalidade. Sempre me perguntam, acho que quem trabalha com RH e tá vendo esse vídeo, algum amigo, um familiar já perguntou, o que é que você acha do meu currículo? Você dá umas dicas sobre como eu posso melhorar o meu currículo para ser mais assertivo? Faz um currículo para mim? Você tem modelo de currículo pronto? Então, várias questões assim.
E vou falar aqui minha versão, minha análise enquanto recrutadora. O que é que eu entendo sobre o currículo? Cara, o currículo ele diz muito sobre a personalidade. Apesar de que existem muitos modelos prontos, né, na internet, se você quiser buscar, mas busque algo que de fato faça sentido com o que você quer transmitir, né? Então pensa, vou dar alguns exemplos. Eu divulgo uma vaga de marketing, sei lá, uma vaga de design. É um designer gráfico que vai precisar ser muito criativo e tal, e ele me mostra um currículo todo branco, letras pretas, bem comum, normal. Isso acaba não me chamando tanto a atenção, porque, cara, eu quero uma pessoa que vá trabalhar com arte, e aí ela não transmite a arte dela no currículo, particularmente isso me chama a atenção. Aí eu vou olhar também num olhar contrário, por exemplo, de um executivo. Cara, o executivo pegar um currículo lá no Canva, botar um monte de firula, né? Botar um coraçãozinho, um foguetinho, não sei o quê. Eu também acho que não seria tão interessante, porque executivo, né, um cargo mais... tem outros tipos de currículo que sejam mais eficazes para um executivo, que vai ser destacando mais como ele trouxe melhorias, atividades, né? Então, é um pouco diferente do que um currículo de uma outra pessoa, né? Então, num currículo de um executivo, eu espero muito que ele coloque os principais resultados que ele teve, porque é ele que conduziu aquele setor, ele que estava responsável pelaquela área na empresa. Então, é importante que ele diga quais são os resultados que ele teve. Já um designer, ele pode colocar os principais desafios e tudo, mas ele não é o responsável por os principais resultados. Talvez, às vezes, ele nem sabe quais foram os principais resultados, de fato, né? Então, no caso de design, eu espero que ele coloque o portfólio lá no currículo, que seja um currículo que transmita criatividade, tudo. Então, cara, saiba que o seu currículo diz muito sobre a sua personalidade. São os primeiros segundos. Eu queria lembrar qual era o dado que eu tinha visto, mas era assim, falando sobre a quantidade de tempo que o recrutador ele olha o teu currículo. É coisa de 30 segundos ou menos. Ele realmente vai olhar o teu currículo. E se nada chamar a atenção dele, ele passa pro próximo. Acho que até menos de 30 segundos. Você vai olhar, né? Fazer aquela leitura dinâmica. Se não interessar, passa pro próximo. Então, saiba cativar a pessoa naquele primeiro olhar, né? O currículo é a nossa carta de entrada. E aí, segundo ponto verifique a compatibilidade com os requisitos. Então, lá no começo, a gente começou com o gestor, com a pessoa responsável pela vaga, quais eram os requisitos necessários para essa vaga. Então, eu preciso que ele saiba Excel avançado, que ele tenha experiência com análise de dados, que ele já tenha tenha tido experiência com liderança, etc. e tal. Então, diante desses requisitos, eu vou olhar se aquele currículo ele tem todos os requisitos que eu busco para aquela posição. E aí, depois de olhar os requisitos, que é realmente a parte que a gente chama de hard skills, que são as coisas técnicas que a gente sabe, a gente vai olhar para a cultura. Será que aquela pessoa tem os comportamentos e as experiências que ela teve dos outros locais condizem com o que a gente tem na nossa empresa, com o que a gente espera? Será que ela vai encontrar aquilo que ela está buscando aqui? Na parte do resumo, o que ela escreveu? Eu adoro ler o resumo. Eu sei que tem recrutador que nem olha para isso, mas eu adoro ver resumo. Porque eu acho que ele diz muito o que... Ele realmente resume aquilo que você precisa ler, entendeu? Então, deveria ter tudo que você precisa ler lá. Então, você vê aquele resumo, cara, pronto, essa pessoa, ótimo. Agora eu vou ver os detalhes, né? Então, a parte de resumo é super importante. Eu acho que ela diz muito também sobre a cultura, a forma como você se expressa, como que você transmite sua personalidade lá naquele currículo. Então, dá para você conseguir ver a compatibilidade da cultura por meio do currículo. Não tão eficaz como na entrevista, óbvio, mas você consegue ver algumas coisas sim. E aí, por último, uma dica, né, de como fazer uma análise curricular. Cara, utilize uma plataforma de gestão de seleção, que se chama, você vai ver muito o pessoal chamando de ATS. Eu já fiz seleção de
todos os formatos possíveis, né? Com vários softwares na mão, que a gente chama, né? Que é mandar currículo via e-mail. Cara, o seu e-mail, sua caixa de e-mail fica entupida. Você não vê a mensagem de outras pessoas. Cara, a pessoa mandou uma mensagem para você, super importante. Ela se perdeu no meio do monte de currículos. Eu não consigo mandar feedbacks para todo mundo de forma automatizada. Chamar uma pessoa para uma entrevista, eu não consigo fazer isso. Eu preciso ligar para ela, pegar aquele número, ligar, salvar numa pasta aquele currículo. E aí às vezes se perde, você não vê histórico. Enfim, é uma confusão. Então, assim, super indico utilizar uma plataforma de gestão de talentos, gestão de seleção, para você conseguir acompanhar de forma mais organizada o seu processo de seleção, não precisar ficar lotando sua caixa de e-mail com um monte de currículo, e lá você ter todas as informações. Não chamar um candidato que foi reprovado para uma vaga por outra recrutadora, você chamar ele para uma outra seleção, ou mesmo a pessoa participar de várias seleções na mesma empresa, porque vocês não tinham o histórico daquela pessoa. Então, no histórico, no sistema, eu sei quem é que chamou ele para uma entrevista, eu sei se ele foi aprovado, se ele não foi, o motivo. Então, isso facilita muito para quem é recrutador, cara. Tenho uma dessas. Acho que é isso que eu posso dizer. E finalizo aqui esse segundo vídeo, né? Falamos sobre a triagem, análise de currículo, as fontes de divulgação de vagas, fontes de recrutamento. E a gente ainda tem um pouquinho para conversar sobre entrevistas, avaliações técnicas de testes e as métricas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.